pessoal hoje praticamente a gente usa para trabalhar só, né? Porque você escrever num tablet é meio ainda, né? Até melhorar um pouco a parte de reconhecimento de voz, né? Para você falar e digitar um texto, né? Isso talvez ainda o computador acho que não vai se extinguir. Mas para vocês verem no verde aí a quantidade de dispositivos, né? Até 2020. Então assim, até a questão de telefonia celular, né? Então você pega o smartphone, que é essa linha aqui, não é tão grande também. Então a maioria, porque querendo ou não a gente tem 6, sei lá, vamos supor que cada pessoa no mundo tem um celular, não é assim, né? A gente tem países pobres aí, o cara não tem nem acesso a água potável, que dirá de celular. Mas, proporcionalmente, né, vai ficar muito inferior à quantidade de objetos que a gente vai ter, né? Aí você pode colocar estações meteorológicas, o Branquinho fez um trabalho com o pessoal lá do lisímetro, lá em Confidência, que ele vai falar depois, enfim. Aí você tem uma série de questões aí. Bom, eu comentei com o Branquinho, a gente vai mostrar alguns projetos que a gente está fazendo, alguns projetos que a gente pensa em fazer, mas aí a gente vai fazer junto no final, né, Branquinho? Pode mostrar os projetos? Pessoal, já falei bastante já, né? Um dos projetos que a gente está trabalhando aí, eu não sou muito bom para dar nome nas coisas, né? Mas aí a gente colocou aí, esse do IF Stations é de estações meteorológicas. A ideia é a gente ter uma estação meteorológica conectada num servidor em tempo real, né? Então, essas estações elas vão coletando os dados em tempo real, enviando para um servidor, e aí a gente cria interfaces para acessar esses dados, né? Então, seja para ter o dado real, local, lá da estação, se está chovendo, se não está, a temperatura naquele momento, ou até dados históricos. A ideia é criar um banco de dados históricos, até inclusive isso é muito utilizado pelo pessoal da geografia, né, que faz trabalhos climáticos, enfim, faz outros tipos de estudo. Então a ideia é fazer uma rede de estações meteorológicas, de onde a gente vai coletar dados do Instituto. Então a gente vai fazer um protótipo aqui, vai instalar, ver se vai funcionar tudo bonitinho, e depois a gente vai colocar em cada um dos campi aqui do Instituto. Então a gente vai criar uma rede de estações meteorológicas. Aí depois a ideia até é tentar integrar essas estações com o INPE. Na banca do meu doutorado tinha um cara lá do INPE, um professor, então eu tenho um contato com ele. Depois a ideia é até mandar esses dados para o INPE, porque aqui em Poços de Caldas a gente não tem estação ligada no INPE. A estação mais próxima que a gente tem aqui em Poços é em Caldas, que é a que está com os dados do INPE. Então, os dados de meteorologia que a gente tem de Poços de Caldas é da estação de Caldas, não é daqui de Poços. Então a ideia é fazer aí do Instituto, né? E até para ver, assim, pensando em produto, né? Vender para esse tipo de serviço para as cooperativas, né? A Cochupé é uma que se interessa bastante por esse tipo de trabalho. Então aqui é um exemplo de como que é o sistema, né? A gente tem uma estação ligada aí no Arduino ou no hardware, né? A gente pode prototipar no Arduino, mas depois fazer a placa mesmo, ligado numa antena. Se a gente colocar aqui no Instituto é tranquilo, se a gente colocar a estação aqui, por exemplo, beleza, porque aqui a gente tem uma infraestrutura de rede que dá para ligar isso no servidor, né? Mas vamos supor que a gente vai colocar num lugar que seja mais remoto, aí a gente tem que fazer um enlace de rádio para transmitir esses dados, né? Ou faz um enlace de rádio, ou sei lá, coloca um módulo de 3G, 4G, né? O problema é que eles têm que pagar mensalidade, né, para o operador. E aí eu uso esses protocolos que eu falei lá no início, que é o do consórcio lá. A ideia é usar esses protocolos para deixar no modelo que vai ser um padrão internacional daqui uns anos, né? Isso está se tornando aos poucos um padrão internacional. Então aí você tem vários tipos de protocolo, né? Basicamente a gente tem dois tipos de serviço, que é o SOS, que é o Sensor Observation Service, que é um serviço onde você coleta dados, você manda requisições e ele te manda os dados. Eu quero lá os dados meteorológicos da última semana, ele vai te mandar os dados. E o SS é o Sensor Event Service, que é um serviço de evento, então, de alerta. Você programa lá, se a temperatura chegar em
tal índice, você me manda uma notificação no meu celular. Aí eu te mando um dado, um alerta, fala, ó, a temperatura chegou nesse limite, né? Aí a ideia, né, é de colocar em todos os campi, integrando os dados no nosso servidor, no data center que a gente tem aqui, que é o cluster que a gente tem aqui. A gente acha, né, uma variedade muito grande aí de sensores de gás, de umidade, luminosidade, enfim, qualquer grandeza que a gente queira medir hoje em dia, a gente vai achar um transdutor. Então esses sensorzinhos, né, sozinhos, eles não têm muita capacidade, mas aí trabalhando cooperativamente, a gente consegue, né, fazer grandes coisas aí. E aí a ideia, né, se a gente for ver na literatura, é lançar os sensores em ambientes de difícil acesso, né, vulcões, tudo mais, essa ideia mais inicial, né, mais bonita assim, da tecnologia, né, que a rede funciona sozinha, então tem os protocolos para ela funcionar sozinha, isso existe, mas na verdade o que acontece hoje em dia é que a gente tem também muitas redes coordenadas, né, redes que você tem o controle sobre a rede, né? Principalmente com a questão do IoT, você vai automatizar uma casa, você precisa de sensores para acionar determinados mecanismos, fazer determinadas medidas, né? Então, a configuração de uma rede de sensores, geralmente, né, uma configuração clássica é você ter os sensores distribuídos em algum ambiente, eles vão medir grandezas, eles vão trocar informações entre eles, para a rede se manter funcionando, né? E sempre tem um nó que ele é dotado de mais capacidade ou não, né? Mas que ele é responsável por fazer a transição da rede de sensores para outro tipo de rede que vai disponibilizar esses dados na internet, por exemplo, né? Essa é uma configuração clássica, né, de rede de sensores. Outras ideias seriam, né, a gente busca até isso, tem alguns trabalhos em relação a isso, é você soltar, por exemplo, os sensores em um ambiente, né, por exemplo, a boca de um vulcão, passa o helicóptero, solta os sensores lá, eles caem, aí vão acordando, né, que está mostrando aqui, vão se estabelecendo, se comunicando e começam a trocar informações. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer, né, pessoalmente, mas deve ter, né? Aqui tem um exemplozinho de um sensor da família Mikamotos, que cabe na palma da mão, né? A gente tem várias plataformas no mercado, né, vários fabricantes. Hoje em dia a gente trabalha muito com uma plataforma chamada Arduino, que eu vou falar aqui, mas aqui o Thiago citou, tem um professor da PUC Campinas que criou uma plataforma baseada no Arduino. Então ela tem, para você implementar as coisas, ela é mais tranquila, né? Geralmente essas outras plataformas tinham uma curva de aprendizado muito, né, demorava muito para o pessoal aprender a usar a plataforma, era difícil e tal. Então hoje a gente tem uma plataforma que é de fácil manuseio, tá? Vou apresentar ela aqui depois também rapidinho. E assim, para a nossa área de pesquisa, área de computação, engenharia, o que é interessante é que os protocolos que a gente conhece de redes, eles não se aplicam em redes de sensores, por conta dessas restrições de energia, de processamento, de armazenamento, né? Então existem vários protocolos na literatura que são definidos para redes de sensores, para trabalhar com os equipamentos que têm todas essas restrições. Então é uma área de pesquisa bem atraente para o pessoal da área, tá? Então é isso. E, sim, para finalizar aqui, eu separei alguns projetos que eu já fiz, tem um que está em andamento ainda, né? O primeiro foi um projeto de uso de rede de sensores para monitoramento de estufas, tem bem a ver com o que o Thiago falou aqui do IFERM, né? A gente implantou isso lá no campus Incompetência, onde a gente tinha algumas estufas, e a gente implantou uma rede de sensores para fazer a medição de temperatura e luminosidade dentro dessa estufa, né? Então foi um projeto de pesquisa interna, que funcionou, a gente concluiu, né? Funcionou legal, a gente tinha lá 2 sensores, uma estação base e obtinha esses dados através da internet. Aqui mostrando os gráficos de temperatura obtidos durante 3 dias e luminosidade, né? Só para ilustrar um pouco aqui. E a gente viu que realmente
é bem viável esse tipo de aplicação. Você tem culturas que precisam controlar a temperatura, precisam controlar a umidade. Se você tiver uma forma de controlar isso de uma maneira automática, né, seria interessante. E tem todas essas funções, né? Você poderia medir lá a temperatura, chegar a determinado ponto, você aciona o irrigador, por exemplo, ou aciona um sistema de ar-condicionado, né? Então tem todas essas funções aí que podem ser implementadas.